Vou falar um pouquinho de Mercúrio. Mercúrio retrógrado, tá? Quem é esse danado desse planeta que tanta gente tem medo e demoniza toda a retrogradação? Vamos entender o que é retrogradação. A retrogradação, ela é um processo que acontece em Mercúrio pelo menos 3 vezes por ano. Então, a gente tem Mercúrio retrógrado por bastante tempo. Então, a gente está ali num processo que no planeta que ele está, ele vai fazer as aspectações e aquele planeta, naquela casa, naquele signo, vai fazer com que a gente tenha uma revisão. Retrogradar é a gente tem uma falsa sensação que o planeta está andando para trás, mas isso não existe, tá? Ele nunca vai andar, nenhum planeta anda para trás. É somente é o jeito que nós aqui na Terra conseguimos ver o planeta. A gente tem uma falsa sensação do que ele está andando mais lento do que o natural e dá a sensação de estar andando para trás. Mas, na nossa mente, tudo que é enxergado e tem uma aspectação mental, porque tudo que reflete nos astros nos remota para refletir no nosso corpo. Então, quando a gente fala que um planeta está retrogradado, a nossa mente, de uma certa forma, você entendendo ou não, vai acontecer, tá? Porque é mais empírico do que você ter a consciência disso ou não. Mas o grande coletivo, ele faz com que a gente tenha essa sensação de leitura. A gente sempre fala que existem as leis herméticas, que a gente fala muito na astrologia, que como está nos astros, está na Terra. Então, quando a gente tem um planeta que está retrogradando, a gente tem um planeta que está fazendo as suas revisões. Ele está voltando ângulo a ângulo. Nós estamos em 22 graus de Sagitário. Mercúrio, ele volta até o grau 6 de Sagitário. Então, para quem é importante, para quem tem mais relevância esse Mercúrio retrógrado? Claro, os sagitarianos, né? Por quê? Porque Mercúrio vai tocar o Sol, vai tocar Vênus, vai tocar quem tem planetas lá. Quem tiver planetas nessa casa sagitariana vai ser tocado por esse Mercúrio, vai ser acionado algo para estar fazendo alguma revisão. Sagitário, ele fala dentro do mapa de nascimento, Sagitário, ele está associado à busca incessante de algo. Por quê? Sagitário, ele é um signo dual, né? Como Gêmeos. Sagitário é do elemento fogo, é um elemento quente. Mas vamos voltar para Mercúrio. Mercúrio, quando ele faz o seu processo de retrogradar, ele dá a oportunidade para todos nós fazermos certas revisões. O que acontece? Como Mercúrio, ele é muito próximo da Terra e ele rege dentro da astrologia, dentro dessa energia hermética, ele rege a comunicação, ele rege os aparelhos eletrônicos, ele rege o computador, ele rege o correio, ele rege os automóveis, os ônibus, os trens, viagens de pequeno curso, mesmo que seja de avião. Mas, por exemplo, você vai de uma cidade para outra, que daria para você ir de ônibus, você também está sendo regido por Mercúrio. E quais são essas complicações quando ele fica retrogradado? Ele não funciona direito. Então, além dele estar revisando alguns assuntos, como a mente psíquica nossa não consegue enxergar esse andar para trás, é como se falasse, não está funcionando normalmente. Essa energia de não funcionar, ela ocorre. Mas isso é um grande transtorno? Depende. Depende de onde você tem Saturno, de onde você tem Mercúrio. Depende se o seu Mercúrio é forte, se o seu Mercúrio não é. Depende se ele tem uma relevância muito maior, se você tem Sol, ascendente, Sol, Lua, Vênus em Gêmeos.
Virgem, porque são os 2 signos regidos por Mercúrio. Então, a gente tem que sempre, quando vai falar de Mercúrio, a gente tem que ter consciência do seu mapa. Por isso que é muito importante falar e entender, ter uma leitura do seu mapa natal. Para quê? Para você saber aonde vai ser acionada aquela casa, qual é a casa que ele está e o que você tem naquelas casas. Por exemplo, hoje Mercúrio está em Sagitário, ele está a 22 graus de Sagitário. Então, quais são as pessoas que mais vão ser atingidas? Sagitarianos, Gêmeos e Virgem. Óbvio, sempre, porque Mercúrio rege eles também. Mas ele vai atuar na casa sagitariana. Então ele vai atuar do grau 22 até o grau 6. No grau 6 ele estaciona, fica lá um dia estacionado e depois a gente tem de novo uma volta para todos esses graus que ele já passou. Então, é uma oportunidade de vocês olharem todos esses assuntos que regem a casa onde você tem Sagitário. Se você tem Sagitário na casa 1, ele vai falar sobre o seu corpo físico, sobre as suas metas, sobre o que você poderia fazer. Se você tem Sagitário na casa 1, a sua fala é sobre você. A sua fala é da maneira do qual você vê a sua abordagem pessoal da vida. Se você tem Sagitário na casa 2, vai falar dos recursos, dos bens, dos valores, aonde esse Sagitário vai atuar. Na casa 3, vai falar da mente, da fala, da comunicação, da educação infantil, dos ambientes imediatos, que são os nossos corriqueiros do dia a dia, as viagens curtas, os comércios, hoje, a rede social. Se você tem ele na casa 4, a gente vai falar do panorama familiar, do lar, da experiência do pai. Se você tá com o Sagitário na casa 5, os assuntos do qual você vai fazer uma revisão ou assuntos que vão estar em alta nesse período dessa retrogradação são os prazeres, as expressões, os filhos. Na casa 6, a casa da rotina, do trabalho. Se você trabalha com computador, vai te afetar, infelizmente, vai te afetar no seu dia a dia. Por quê? Porque é a casa do seu dia a dia, a rotina. Os deveres, serviços, o modo de você encarar o seu trabalho, os seus colegas. Na casa 7, vai fazer com que você reveja as suas parcerias, os seus relacionamentos. Na casa 8, a sexualidade, a morte, herança, finanças que vocês têm junto com seus parceiros, dinheiro que você recebe de outros. A casa 8, ela rege herança, rege impostos, fala sobre imposto. Então é provavelmente que você tenha aí uma revisão de imposto e tenha que pagar algo a mais. Depende de como está a sua casa. Na casa 9, que é a casa sagitariana, se você tem Sagitário na casa 9, você vai rever a filosofia, a religião, viagens longas, viagem para outros países, educação superior. Na casa 10, vai falar sobre a sua carreira, o grupo, o seu rumo da sua vida, as suas conquistas, a sua experiência com a sua mãe. Na casa 11, desculpa, na casa 11, o grupo, amigos, objetivos, as suas esperanças, o dinheiro do seu trabalho, se você trabalha CLT, é dali que vem. Então talvez tenha alguma revisão. Os objetivos a longo prazo. E na casa 12, as instituições, as crenças, os abrigos, o serviço, a imaginação, a mente, as exclusões, os asilos, os presídios, porque essa casa é uma casa que a gente fala que são as casas dos excluídos. Então, aonde esse Sagitário faz esse percurso na sua casa, dependendo de onde tem
os seus planetas, você precisa saber que grau você tem. Se tem lá, ele vai tocar em tal momento daquele dia, fique atento em qual grau ele está, se você tem como acompanhar isso, porque ele vai ser tocado. Ou faça sua consulta com seu astrólogo, porque ele vai ser tocado. E Mercúrio vai ficar retrogradado até o dia 15 de dezembro. Agora vamos falar um pouco do quais são as complicações desse Mercúrio retrógrado. Quando a gente está com o Mercúrio que não está funcionando bem, dentro de todas essas casas, eu vou falar uma coisa que assim, às vezes talvez as pessoas não gostem. Mercúrio, ele rege a malandragem. Ele rege os ladrões. Ele rege os oportunistas. Então, qual é o maior cuidado que devemos ter? Por isso que todos os astrólogos falam para vocês tomarem atenção para golpes, para compras que não chegam, porque isso é a arte do Mercúrio. Por quê? Porque como ele rege ele rege toda essa classe, você pode cair num golpe se você tiver algum aspecto que não te favorece no seu mapa. E é muito comum, na época de Mercúrio retrogradar, acontecer isso. Pegar as pessoas despercebidas. Por exemplo, se você tem um Mercúrio numa casa 8, por exemplo, numa casa 12, com Netuno lá, cara, você não vai enxergar, mesmo que você queira. Por quê? Porque Netuno não vai deixar você ver as coisas às claras. Então a gente precisa ter consciência do que você tem no seu mapa natal. Para quê? Porque isso interfere em tudo que a gente fala da abordagem dos planetas. A abordagem que eu falo diariamente é um tocar da Lua que fala sobre a Lua atravessa todo mundo, porque a Lua ela é muito próxima. A Lua atravessa todas as nossas águas. O nosso corpo tem muito mais água do que terra. Então, por quê? Porque a gente é regido pelo sangue, pelos fluidos, e a Lua nos interfere. Então, por isso que a Lua nos atravessa e por isso que eu falo sempre da Lua. Porque ela nos atravessa mais rápido. Mas todos os planetas, eles têm uma regência sobre a gente. Então é importante você ter consciência do seu mapa. É importante você ter um diário lunar, um diário, se você gosta de astrologia, para você ter entendimento sobre tudo isso que está acontecendo e como isso lhe atravessa na sua vida. Essa consciência te previne de muita coisa. Se você sabe que você não tem um Mercúrio legal, você não vai fazer compra. Entendeu? Espera o Mercúrio passar. Se você tem algo muito importante para fazer nesse período que você não tem como escolher, você vai ler num dia, rever de novo, rever mais uma vez, para você rever com a cabeça fresca, logo que acorda, bem fresquinha, para que você não tenha nenhum atravessamento de nenhuma influência. É o conselho que eu dou. Mas ele nos afeta. Por isso que é importante a gente saber como Mercúrio vai afetar a sua vida. O que você precisa rever nessa retrogradação até o dia 15 de dezembro. Tá bom? Bem provável que retorne assuntos do passado, bem provável que retorne amores do passado, bem provável que alguém que acabou de fazer algo com você, lembre e fala, cara, aquela pessoa, eu queria fazer negócio com ela, não deu certo, mas agora talvez dê. Então, um Mercúrio ele não é só maléfico, ele também traz coisas boas. Então, aprenda a usar o seu Mercúrio ao seu favor. Aprenda a usar as retrogradações aos seus favores. Nós temos 2 planetas retrogradados. Júpiter está retrogradado hoje e Mercúrio está retrogradado. As ações jurídicas estão retrogradadas e Mercúrio, nesses papéis, pode estar tendo ação. Então, fique atento. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho, falando um pouquinho dos astros para vocês. Grande beijo. Quem gosta de correr, toma cuidado. Quem gosta de fazer esporte radical, também. Um beijo.